A gente agora vai falar do movimento Viva Luizinha. Tentar conhecer um pouco desse projeto e entender no que ele consiste. Eu estou aqui com o Felipe, estou aqui com o João Bosco. Quem vai falar primeiro? Felipe. Felipe, o que é esse projeto? O movimento Viva Luizinha, ele é uma organização do Alto Sertão da Paraíba, onde estamos reunindo pessoas da comunidade LGBT, né, para que a gente se organize e passe a lutar em prol da população dessa própria comunidade, numa região tão carente aqui como é a região do Alto Sertão. Você vê que a gente tem um movimento organizado já na capital há bastante tempo, e o movimento Viva Luizinha nasce na cidade de Souza, mais precisamente, no ano de 2023, né? Agora, por que escolher esse nome, né? Quem é Luizinha? O que foi ela? Olha, a população souzense que viveu nas décadas de 70 e 80 vão lembrar imediatamente quem é a figura de Luizinha. Numa época em que o preconceito era muito maior do que é hoje, né, as pessoas não se assumiam, as pessoas não davam a cara a tapa, e Luizinha foi o único gay que se assumiu aqui em Souza nessa época. E assim, pela alegria, pela felicidade. Ele era espancado, ele era violentado, mas nunca perdeu a alegria, nunca perdeu a vontade de ser feliz, certo? Então, o movimento Viva Luizinha é uma homenagem a Luiz Carlos Pereira de Souza, que morreu aos 35 anos de cirrose hepática, mas enquanto foi vivo, representou para nós um sinônimo de resistência e de luta, né? E de se impor numa sociedade extremamente patriarcal e machista, se impor como homossexual e enfrentar todas as consequências, né? Ser violentado de todas as formas, ser achincalhado de todas as formas, mas o movimento Viva Luizinha é uma homenagem a ele pela resistência e pela alegria de viver. Então esse movimento carrega isso consigo. Nasce aqui a importância do nascimento desse movimento social enquanto coletivo político para que a gente possa lutar por essa população de forma mais organizada, né? Por políticas públicas de qualidade, cobrar das autoridades, cobrar uma saúde de qualidade mais especificamente para essa população, dar um atendimento jurídico e nos fortalecer enquanto comunidade para, em caso de violação de direitos, a gente possa, inclusive, dar amparo para as pessoas aqui LGBTs do Alto Sertão da Paraíba. Só para a gente completar, a importância da segurança. Vocês estão muito ligados nessa questão da segurança também da população LGBTQIA+, da cidade de Souza, né? Que não tem um movimento que defenda, né? Vocês estão observando isso também, né? Quando a gente luta aqui na cidade de Souza, a gente luta mais em questões individualizadas. Enquanto coletivo, eu sempre digo assim, juntos somos mais fortes. Enquanto coletivo, a gente vai poder se organizar, porque a força coletiva ela é mais forte, né? Então, enquanto coletivo, a gente vai poder cobrar mais das autoridades, vai poder dar mais amparo, vai poder levar mais políticas públicas para essa população que necessita. E o movimento Luizinha é pioneiro aqui no sertão da Paraíba. E desse movimento, eu acredito que a semente vai ser plantada aqui em Souza e vai se espalhar para outras localidades que também necessitam nascer enquanto movimento organizado. E a gente conversa agora com Paulino Júnior e com a Gerlânia. Eles vão falar sobre a questão jurídica do evento, posso dizer também dessa forma, e o lançamento. Eu vou começar contigo, Gerlânia. O movimento já foi lançado, tem alguma previsão? Isso, é muito importante a gente informar as pessoas que nós, enquanto professores, advogados, a gente tem o intuito de prestar assessoria jurídica ao movimento. O movimento é um movimento apolítico. Então, a gente não quer que nenhuma bandeira seja vinculada, porque o intuito, o objetivo é, de fato, acolher todas as demandas, as necessidades do público LGBTQI, APN+. Então, eu, especificamente, Gerlânia, advogada e professora, como aliada da causa, eu venho enfatizar nessa oportunidade que nós, público hétero, também temos o dever de abraçar essa causa, porque à medida que a gente reivindica os nossos direitos, as nossas prerrogativas, as nossas garantias, a gente tem que saber que a gente tem que ter a contramão de respeitar os direitos do outro. Então, o movimento Viva Luizinha, ele nasce aqui na cidade de Souza como um movimento para homenagear a figura de Luizinha, mas um movimento para dar suporte a todas as pessoas que são gays, lésbicas, transexuais, travestis e todas as outras variedades e diversidades de identificação de gênero e de orientação sexual. Então, é importante a gente educar, a gente disseminar a informação, porque não apenas abraçar e apoiar a causa, e o que a gente quer na educação é que as pessoas venham voluntariamente, mas saber que ninguém pode deixar de cumprir a lei. E a gente sabe que existe a homofobia,
a transfobia. A gente sabe que existem inúmeras questões atinentes ao direito a essas populações, que muitas vezes são ditas como minorias, mas que, na verdade, é crescente e que a gente tem que dar esse suporte. Então, o movimento Viva Luizinha, ele nasce no encontro de diversidade, o primeiro encontro que o município de Souza vai sediar e vai aportar. Vocês vão ter um calendário aí que se estende por esse mês de setembro, dia 13, depois temos 21 e 22 com encontros. Fala um pouco dessas datas e o que será feito nessas datas. A escolha dessas datas é muito importante e igualmente representativa, porque durante o mês de setembro a gente comemora o Setembro Amarelo, uma campanha de valorização da vida, não é? E nós sabemos que os índices de mortalidade, sobretudo mortes muito violentas, incidem sobre a população LGBT. Eu costumo sempre reafirmar isso nas minhas falas. O Brasil, pelo 14º ano consecutivo, é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, perdendo apenas para o México, que fica 3 casas depois do Brasil. Esse é um dado alarmante, e no topo dessa pirâmide, né, de morte e de violência estão as pessoas trans e travestis e pessoas pretas também. Então, o evento e o pensamento, né, da estruturação desse movimento vem nesta toada de valorizar a vida dessas pessoas, garantindo-lhes direitos. Portanto, no dia 13 de setembro, todas as pessoas estão convidadas a participar. Será um momento pedagógico e de letramento, onde a gente vai poder falar sobre essas questões, enquanto professores, pertencentes a siglas ou aliados a essa causa também. E é quando o movimento nasce de fato. Já no dia 21 e 22, nós estabelecemos parcerias com vários órgãos estatais, autoridades municipais constituídas, centros educacionais, faculdades. E aí, no auditório do CCJS, o nosso mais antigo palco jurídico aqui da cidade de Souza, a gente vai sediar esse evento com várias falas, várias vozes de pessoas locais e também de outros lugares que vêm para acrescentar aquilo que a gente precisa saber sobre diversidade, empoderamento e cidadania. Ô, Gerlânia, quando a gente fala de eventos como esse, de movimentos como esse, melhor dizendo, e você já citou a questão que é um movimento apolítico, mas sempre há essa mistura, né? Estão criando um movimento para fazer política, está chegando a eleição, e é um movimento que nasce quase que fechando ali um ano antes de uma eleição municipal. Como é que vocês vão trabalhar para se afastar dessa questão política e não misturar as coisas, né? Isso. O movimento em si, ele tem algumas lutas, e que são lutas importantes, como, por exemplo, a gente reivindicar do poder público políticas públicas para esse público. E por que a gente enfatiza tanto da necessidade do movimento ser apolítico? Porque a gestão, ela entra, ela sai, mas a necessidade de cuidar dessa pauta, ela é permanente e iminente. Então, ainda que exista essa iminência de eleições, a gente sabe que as necessidades, elas não devem ser vinculadas. E a gente sabe que também no sertão paraibano é muito difícil a gente deixar de vincular, mas a gente precisa do apoio de todas as searas e de todos os partidos que também queiram abraçar a pauta, mas a gente não pode ficar vinculado à situação ou oposição. Como a gente está tentando sempre frisar e sempre tentar alarmar para as pessoas, independentemente de gestão, existem essas necessidades e a gente busca com isso aliados da causa, e a gente faz, através desse meio de comunicação, o convite para que, de fato, a gente tenha uma diversidade, e uma diversidade política também, para abraçar esse interesse do nosso movimento. Também é importante destacar que existir, no nosso caso, é um ato político, né? É um ato de resistência. A gente precisa atravessar muitas questões ao longo da vida, e eu falo isso do alto de privilégios que consegui ostentar. Existem outras pessoas que sequer têm espaço de fala, espaço de protagonismo, e é justamente em nome delas que a gente quer falar, quer lutar, quer reivindicar e trabalhar junto para que elas possam também se educar. Nesse sentido, o movimento tem a pretensão de dialogar com o poder público, nesta hora o poder público local, para a criação de um órgão específico de atendimento às demandas da diversidade. Então, se nós, do movimento, conseguirmos esse feito, né, será mais uma vez histórico e se perdurará por outras gestões, independentemente de partido, de eleições, de coligações partidárias, mas será algo conquistado para as futuras gerações que, com certeza, terão muito mais atendimento e muito mais humanização.